febre, permaneça em casa isolado dos outros familiares. Se os sintomas se agravarem ou havendo cansaço e dificuldade para respirar, procure uma dessas 4 unidades: UPA, UPH de Guarulhos, UPH de Travessão ou UPH São José em Goitacazes. Colabore e compartilhe essas informações. Juntos, vamos superar esse desafio. A Folha FM está completando 1 ano. Motivos não faltam para a gente comemorar. É o primeiro aniversário, o primeiro lugar com mais de 57% de audiência. Mas não agora, onde o mundo sofre com a pandemia do coronavírus. Agora é hora de arregaçarmos as mangas, irmos à luta e colocar em prática o que fazemos de melhor. Informação verdadeira e de qualidade, para você saber o que realmente está acontecendo e o que deve ser feito para se prevenir e combater a disseminação do coronavírus. Agora imagina quando isso acabar. Aí sim, vamos comemorar muito, do jeito que só nós sabemos fazer. Estamos juntos pelas ondas da Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Bom, agora 8 horas e 38 minutos, estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição. Muito bom dia para você ligado na Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã. Hoje com a presença da diretora do Museu Histórico de Campos, Graziela Escocar, é a convidada de hoje do programa, e a pauta é com o Arnaldo Neto. Vamos lá, a gente você estava contando umas histórias. Essa coisa do intervalo é fantástica, a gente né? conta várias histórias, né? É. A Graziela estava contando sobre mudanças na questão cultural, por exemplo, falando sobre a cavalhada, não é isso? Quando vocês falaram da cavalhada, eu ia falar, mas acabei esquecendo. Tinha uma tradição na cavalhada que eles têm uma trave, no qual eles fazem a questão do jogo da lança, bem medieval realmente, né? Que é a lança passar pelo objeto. E antigamente se pendurava um vasinho de cerâmica nessa trave e se colocava um animal dentro, né? Uma preá ou um filhote de gato. Só que aí já faz uns 10 anos atrás o IBAMA foi lá e multou o pessoal da cavalhada por fazer essa chacina com os animais da região. Filhotinho de gato, não. E aí a gente se pergunta, pergunta, né? Também, né? Não sei, mas... até onde a gente pode intervir em uma tradição, porque é uma cultura, né, que emergiu popularmente na região e é a de Campos, na verdade, que diga, a Gisele Gonçalves, autora do livro A Cavalhada, ela aponta que é a mais antiga realmente do Brasil, a cavalhada de Santa Amaro, e que tem uma questão ali também muito interessante com a igreja, né? Porque tem a questão do pagão e do cristianismo ao mesmo tempo ali, né? Porque tem a questão da rivalidade, enfim. Então, vou te contar um segredo desse ano. Sei lá, não sei se é segredo, se me permite falar assim, segredo. O padre atual da paróquia não estava abençoando. Ano passado ele não deu a bênção aos cavaleiros. Mas esse ano eles iam pedir a bênção lá. É bem complexa essa relação deles ali. Depende do padre. Mas se a gente for pensar essa relação de igreja, do profano e do sagrado, é muito complicado mesmo. Orávio Campos Soares, um importante agente cultural, né? Orávio falava na época da faculdade que a festa de Santo Antônio de Guarulhos acabou, entre aspas, depois que separou o profano do sagrado. Acabou com a festa de rua e manteve só a festa religiosa. Então, agora você pegar uma pessoa que é devota e que participa de todos os eventos religiosos e falar um negócio desse, a pessoa fica chateada. Que a festa não acabou. Mas a festa do Santíssimo Salvador também, muita gente faz comentário quanto a isso. Enfim, a relação profano-sagrado, desde a Grécia, não é uma relação muito, muito simples de se lidar, né? É verdade, mas e a cultura acaba tendo que se reinventar nesses momentos, né? Assim como os cavaleiros da Cavalhada de Santa Amaro tiveram que colocar outro objeto para fazer um barulhinho no lugar do animal ali, né? Então a cultura passa por esses momentos de se reinventar. Então, mais uma vez, a gente está passando por um momento crítico, né? E que os agentes culturais da cidade estão pensando e
e acabam realizando ações para se reinventar. E eu acho que, digo assim, 2018 para cá foi um momento muito importante culturalmente para a cidade, porque surgiu muitos coletivos culturais na cidade. Né? Muitos espaços alternativos de cultura. E, de repente, a gente tem essa questão desse momento agora, do coronavírus, no qual obriga o isolamento social, né? O isolamento, enfim, mas interação continua. É uma reclamação de cultura custa caro. E o brasileiro não tem, muitas das vezes, o dinheiro para comer, quanto mais para cultura. Eu não consigo entender assim, até porque tem várias opções e às vezes a gente anuncia que a agenda cultural do fim de semana é quase tudo que de graça. Sim. Quase tudo que de graça. Então, só a questão de locomoção, alguma coisa assim, que vai ter uma despesa, mas fora isso... Eu só vou citar o nome de uma pessoa, que é o Sérgio Provisano, que eu acho que eu preciso falar dele, né? Que ele esteve muito comigo ali no museu, eu até disse que ele comprou batalhas, né, ali com a gente, nesses momentos em que a gente não tinha realmente condições, eu digo condições financeiras, de realizar nossas ações. E a gente acabou realizando essas ações com muito apreço do Sérgio ali, né? O Sérgio, por exemplo, ele foi um design gráfico que ele criou a logomarca do Meia-Noite no museu. Ele se reunia com a gente para entender e montar esse conceito, né? Porque a gente não queria, era Halloween, a gente não queria de modo um Halloween, a gente queria trazer um conceito regional, né? Tanto é que a gente realizou no dia 2 de novembro, né? Que é o Finados brasileiro. E ele esteve à frente nesses momentos em qual a gente não tinha recurso financeiro, mas a gente tinha vontade de realizar. E quebrávamos a cabeça de como fazer, vamos ver assim, possibilidades. Então, é nesse momento que a gente perde o Sérgio Provisano, nessa semana. Eu preciso falar dele com muito carinho. Vai fazer muita falta nesses momentos em que a gente precisava do apoio dele e pela experiência dele a longo tempo pela cultura, né? Sim, acho que é um registro importante e um reconhecimento também, né? Acho que isso é muito justo. E a cultura tem isso, de reconhecer os seus. Acho que isso, os grupos culturais reconhecem quem às vezes, até que durante a vida, as vaidades podem até se chocarem, não que seja o caso, mas que há um reconhecimento da participação de todo mundo. Isso, todos os agentes culturais têm isso. Tomara que os outros segmentos façam o mesmo, né? Porque reconhecer o outro é muito importante. Existe, sim, uma vaidade enorme no campo. Eu acho que pode dizer até que na área cultural, acho que tem uma vaidade até maior ainda. Mas, a artista não é vaidoso do artista, né? Mas a gente tem que reconhecer o trabalho dos colegas e torcer e estar ali junto. E nesse momento eu acho que é até um momento de mais união, prestigiar, né? E estar presente e informar realmente todas as ações que estão ocorrendo na cidade. Graziela, eu falei no bloco anterior, para a gente dar uma passada aqui enquanto a gente vai para o final da entrevista, numa questão macro, nessas mudanças culturais do governo. Nós estamos aí no início do segundo ano de mandato do governo Bolsonaro. Já passaram algumas pessoas pela cultura e agora com a Regina Duarte à frente da secretaria. Como que você está vendo essas mudanças no aspecto nacional? Então, para mim, a Regina Duarte ela está ali como uma figura decorativa, na verdade, sabe? Até para ele ter digamos assim, para o público dele, né, ter uma boa visão sobre a cultura. Mas, para mim, ela nada passa de uma figura decorativa. Ainda não me detive quais são os planejamentos dela para a cultura, mas acredito que ela está ali à mercê realmente do governo Bolsonaro. Não acredito que ela vai poder fazer muita coisa, né? Você vê que ela é um cabo eleitoral muito forte dele, né? E, enfim, vamos esperar o que a Regina Duarte vai realizar para a cultura. Você ouviu o discurso de posse dela? Claro, dali a gente percebeu que nada mais é realmente do que um cabo eleitoral e até afetou muito os agentes culturais, né, que têm a cultura como algo muito sério, né? E se tornou até ofensivo, na verdade, né? Mas tudo que esse governo fala é tão ofensivo que eu não duvido mais nada, então nada me surpreende. Enfim,
eu vejo que no meu campo, por exemplo, de museus, a gente acabou abraçando, por conta dessa questão do governo atual, causas. Então, os museus, por exemplo, os museus brasileiros, eles têm abraçado causas às vezes consideradas da minoria. Então, por exemplo, a gente realizou no museu o Dia da Visibilidade Trans. Há um tempo atrás, talvez isso não era concebível em museus, entendeu? Então, a gente acabou dando espaço, sim, para essas minorias terem visibilidade. Então, cada vez mais a gente tem sofrido também alguns retrocessos. Por exemplo, há 3, 4 anos atrás, antes de Bolsonaro ser presidente, porque eu estou 7 anos no museu, a gente já colocou a bandeira do LGBT ali no museu e nada aconteceu. E aí, ano passado, a gente foi colocar e a gente teve, né, pessoas se opondo contra colocar a bandeira ali na sacada do museu. Então, isso nos assusta demais, né? E aí a gente percebe também o quanto essa minoria também é perseguida e muito castigada, né? Um fato muito interessante, que para a gente receber esses eventos, um dos organizadores me pediu policiamento. E eu duvidei, né, que houvesse necessidade de ter um reforço a mais no museu para receber um evento como esse. Me neguei até, né? Achei desnecessário. Né? Mas realmente a gente encontra muitos opositores e pessoas ferozes por aí que me surpreenderam muito, né? E eu acho que o museu é um local de se quebrar esse paradigma, de realmente se falar e questionar, trazer isso à tona, entendeu? Tanto é que a gente tinha uma programação já fechada para maio, dia 18 de maio é o Dia Internacional dos Museus, e que os museus brasileiros conceberam como isso é importante ser falado, né? Todos os diretores desses aparelhos têm sentido necessidade de abraçar essas causas, né? E a gente iria falar sobre a diversidade como um todo, né? E, infelizmente, a programação está sendo cancelada. A gente ainda não tem nada certo nesse momento de quarentena, né? Deixa eu só trazer vou furar a pauta um pouquinho, que a nossa pauta é cultura, mas é informação importante no cenário internacional. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, está infectado com coronavírus, né? Então, para quem acha que é uma gripezinha que só chega a outras classes, tá aí, inclusive, o Boris Johnson, que é um político de direita, né? Enfim, alinhado aí, com muitos discursos que agrada a direita, até mesmo aqui no Brasil, né? Então, essa informação acabou de ser confirmada aqui pelas agências internacionais. Está infectado com coronavírus, embora, né, assintomático, ao menos por enquanto, mas vai ficar... Ele é atleta? Não sei se ele é atleta, né? Agora, a Globo, falar nisso, a Globo fez um debochezinho com o presidente... na matéria em que anunciou do Príncipe Charles estar com coronavírus, um deboche até meio ousado. E olha que o embate está interessante entre a Globo e o Bolsonaro. A gente que acompanha o embate de discursos, né? Um discurso de um lado, outro discurso de outro, porque aquele pronunciamento de Bolsonaro começa falando do Jornal Nacional do dia anterior, que o Bonner abre falando que o momento pede tranquilidade, pede calma, aí ele vai e rebate no dia seguinte. Aí depois o Jornal Nacional vai lá e rebate. Príncipe Charles com não sei quantos anos e um histórico atlético. certo histórico atlético está contra... Enfim, então tá uma guerra de discurso interessante. Aliás, só para fechar, você falando que não é para só determinada classe social, você pode dar um busca aí que você vai descobrir a quantidade de artistas e de famosos, né, que estão contaminados com o coronavírus, o Covid-19. Agora, só para a gente concluir, a gente já está até estourando nosso tempo, eu vou emendar 2 perguntas para você concluir a nossa participação aqui. A primeira que eu coloquei no bloco anterior, de como você vê uma mudança aí na questão do Conselho Municipal de Cultura, tendo como presidente um representante da sociedade civil. E a segunda, eu queria que você falasse de uma forma até... Não muito aprofundada, mas resumida, de como você está vendo a política cultural da gestão Rafael Diniz e o que você acha que falta acontecer, sobretudo nessas questões de prédios históricos da cidade, falando sobre
E agora me fugiu o nome aqui, do Palácio da Cultura aqui, que é uma promessa antiga. Como que você está vendo a movimentação cultural dentro do governo e qual a sua perspectiva agora para esse último ano desse mandato? Perfeito. Então, Marcelo Sampaio está à frente do Conselho Municipal de Cultura. E Marcelo Sampaio, ele é bem enfático, né, para quem conhece a figura, né? E realmente é um desafio, né, ter um representante da sociedade civil ali. E eu percebo que ele tem muita boa vontade, ele está acompanhado do seu vice também, que é o Ronaldo Júnior, um rapaz novo, mas também inquieto nas questões culturais da cidade. E eu vejo com bons olhos, né, na verdade, ter um representante na presidência da sociedade civil, né? Até porque, por muito tempo, se considerava ter, quando era o presidente era do poder público, né, considerava-se que tinha posso dizer assim, uma articulação interna, né, de jogos de interesse. E agora há uma transparência maior, né, sobre isso. A gente só tem se prejudicado enquanto conselho em questão das reuniões, porque, por exemplo, a gente já estava discutindo a questão do Fundo Municipal de Cultura, que é uma verba destinada ao conselho, para o conselho decidir se vai realizar editais, como que vai distribuir isso para a cultura, e aí a gente acabou encontrando essa situação agora do coronavírus. E também a gente tem a questão do Sistema Municipal de Cultura, que é a lei, e que a gente estava, num conselho, a gente estava revisando esse Sistema Municipal de Cultura, porque tem muitas coisas ali que a gente precisa rever, né? Se o conselho é deliberativo ou só consultivo, né? Até que ponto o Conselho de Cultura intervém realmente na política municipal, né? Então, tudo isso estava sendo debatido. Nesse momento, as últimas reuniões já estavam separando por grupos, por câmaras técnicas. Eu faço parte da Câmara Técnica de Patrimônio e a gente ia discutir o que a gente quer mudar em relação ao patrimônio histórico da cidade. E, infelizmente, a gente passou agora, né, precisamos esperar ver como que vai ficar a situação para novamente se reunir, ou Marcelo Sampaio pensar na possibilidade aí virtual também. Marcelo, fica a dica, né? Para a gente não deixar também de fazer reuniões do Conselho de Cultura por conta da situação. Acho que a gente também pode se reunir virtualmente, continuar falando sobre as câmaras técnicas, e a gente também teria uma conferência municipal, né? Uma nova conferência municipal esse ano. Enfim, a gente precisa muito ter esse sistema municipal prontinho, fechadinho, até para a gente saber direitinho quais as ações tomar dentro do Conselho Municipal. Até onde o Conselho Municipal de Cultura pode ir. Quais são os limites, o que ele pode intervir realmente. Então, a gente precisa de dessa lei aceita, né, e para a gente reivindicar através desse Sistema Municipal de Cultura. E em relação ao patrimônio da cidade, a gente já perdeu muita coisa na cidade. Já teve um prédio agora mesmo, próximo ao museu, no qual eu tenho uma ligação afetiva, né, de passar sempre ali com o Alberto Torres e a Barão de Amazonas, né? Ele acabou caindo, literalmente, né? E é mais um exemplo que o proprietário, às vezes, esquece desse bem ou não tem realmente condições financeiras de arcar, porque a política também de tombamento no Brasil, ela está ao mesmo tempo um pé à frente, mas um pé atrás. Tomba-se o patrimônio, mas você também não investe financeiramente nele. Então, como preservar? Então, a gente também tem que se colocar no lugar do outro, né? Que é o herdeiro desse bem. Será que ele tem condições de preservar esse patrimônio? Então, assim, às vezes a gente olha lá, o proprietário deixou cair, mas a gente também precisa se colocar no lugar do outro. O que eu acho covarde, que eu posso falar aqui, são proprietários, herdeiros de casas, como na 13 de maio, e que derrubam os prédios na calada da noite para construir estacionamento. E isso eu acho muito covarde desse herdeiro, entendeu? Porque se o prédio está registrado como patrimônio histórico, você deve preservá-lo. Se você não tem condições para preservá-lo, a gente até entende. Mas você demolir para pensar em lucro, né? Enfim, que é o que mais ocorre na cidade, e Campos já foi indicada como segunda cidade do país
pela arquitetura eclética dos seus prédios, né, e poderia ganhar turisticamente com isso, sendo uma cidade histórica, mas infelizmente cada vez mais a gente acaba perdendo esses registros da nossa cidade. Nogueira? Perfeito. 8h57. Fechamos por aqui? Fechamos. A sensação de que cumprimos um pouco o dever, não só pela questão da cultura, como também importante lembrar o motivo também dessa entrevista, o aniversário de Campos amanhã. Tem coronavírus. A elevação da vila categoria de cidade. Sim. Sim. Vai ficar essa polêmica aí até definir a data. Mas não vamos deixar de comemorar o dia de amanhã, né? Com certeza. Agora, e mesmo com toda essa questão do coronavírus, aniversário, elevação de Campos, vila, da categoria vila, de cidade. a categoria de cidade. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, um abraço, obrigado, sucesso lá para você e para seus companheiros de trabalho. Arnaldo, obrigado, querido. Bom final de semana. Bom fim de semana para você. Vai dar para descansar? Nem tanto, porque a gente está de plantão nesse final de semana também. Né? Na verdade, estou de plantão até a Páscoa, todo final de semana. Olha, a gente aproveita o verão e faz troca com os colegas para folgar mais no verão, e quando acaba o verão tem que trabalhar quase todo final de semana, né? Mas full enfim, time. A gente já está um pouquinho acostumado, mas não é exploração de trabalho, foi troca que eu fiz com os colegas durante o verão. Tá certo, então. Obrigado, Arnaldo. E na semana que vem o Aloysio Abreu Barbosa, né, vem no revezamento. Isso. Eu acho que na próxima semana a gente já vai estar utilizando mais o sistema de Skype, evitando aqui, embora há um distanciamento, é bom a gente colocar isso aqui, né? Sim. A gente respeita a distância mínima recomendada pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, com relação a esse espaço confinado com mais de 2 pessoas. Então tem uma distância boa aqui entre os microfones, mas até para evitar esse contato e para evitar aglomeração, a gente vai trabalhar muito via Skype a partir de agora. Perfeito. Um grande abraço, obrigado. Foi um prazer essa semana estar com você. Eu não estou me despedindo de você, mas a gente está junto aqui todo dia, mas vamos que isso tudo passe logo e o Marco Antônio volte também o mais rápido. 8h59. Este foi mais um Folha no Ar, primeira edição. Hoje conversamos com a diretora do Museu Histórico de Campos, Graziela Escocar, o Arnaldo Neto, o Carlos Alberto está aqui desde cedo também. E para você ligado na gente, fique ligado sempre na melhor Folha FM 98,3. Todas as terças